Mais um serviço público RCP, hoje com o podologista e mestre em pediatria infantil António Ramos. Face à aproximação das datas de iniciação às peregrinações de Fátima, vamos falar um pouco sobre os cuidados que os peregrinos poderão ter e dar alguns conselhos úteis para ajudar a uma caminhada mais prática, agradável e segura. Bem-vindo uma vez mais, Dr. António Ramos. Sabemos que costuma dedicar algum do seu tempo a prestar apoio aos peregrinos. Que tipo de apoio é que faz? Ora, muito bem. Antes de responder à sua questão diretamente, gostava de começar por agradecer, mais uma vez, o vosso amável convite e cumprimentar todos os ouvintes do RCP. Sim, de facto, já há alguns anos que nos dedicamos a dar apoio aos peregrinos que vão a Fátima a pé nos primeiros 15 dias de maio, como é habitual, para cuidarem melhor dos seus pés. Numa primeira fase, com o apoio de algumas empresas e laboratórios, oferecemos mini embalagens de produtos aos peregrinos que podem utilizar para tratamentos durante a caminhada. Antes do início da mesma, realizamos uma ação de formação referindo todos os cuidados a ter com os pés, durante e pós as caminhadas. O mesmo no final da peregrinação diária, estamos presentes para prestar apoio a todos os peregrinos que necessitem. Considera que todas as pessoas podem fazer uma peregrinação que exige tanto do corpo e pés? Sim, é a nossa opinião que podem fazê-la todas as pessoas que tenham uma boa saúde mental, física e, claro, os pés em forma, e fazerem peregrinações a Fátima ou outros locais de culto religioso, como podem ser os casos da Santa Rita, aqui bem próxima, ou mesmo até os caminhos de Santiago, como é de conhecimento geral, que ligam o norte de Portugal ao norte da nossa vizinha Espanha, mais propriamente à região da Galiza, se assim o desejarem. Pois são de facto os pés que mais padecem com estas duras caminhadas. Perante a sua experiência profissional como podologista, quais são os problemas dos pés que mais surgem durante as peregrinações a Fátima? Perante um esforço físico tão grande e duradouro que os peregrinos se submetem, estamos a falar de 6 a 7 dias consecutivos a caminhar durante quilómetros. Os problemas que encontramos com mais frequência são quase as inevitáveis flitenas, mais conhecidas por bolhas, as queimaduras, provocadas pelos pés queimados, no fundo são provocadas pelo excesso de calor, as dores na planta dos pés, a maceração que é devido ao excesso da transpiração, os edemas que são provocados pela retenção de líquidos na região do tornozelo, as entorses e as rupturas ligamentares, mais frequentes na zona das coxas, joelhos e pernas. Enfim, um sem número de alterações, lesões que podem ocorrer com as longas caminhadas diárias com cerca de 30 a 40 km. Para evitar estas alterações se manifestem, ou pelo menos não sejam tão agressivas ou voltem a acontecer, o que é que os peregrinos podem fazer antes de iniciar a caminhada? Há realmente um conjunto de cuidados que o peregrino pode e deve ter com os seus pés, antes de iniciar a sua caminhada. Enquanto podologista com alguns anos de experiência no acompanhamento, recomendamos que antes e durante e depois das caminhadas, que tratem previamente as doenças existentes nos pés, como por exemplo, se tiverem calos, calosidades, gretas, pés com pele seca e descamativa, excesso de transpiração, unhas encravadas, micoses como o pé de atleta, o pé diabético, o pé cavo, o pé plano, entre muitas outras. Recomendamos que façam antecipadamente caminhadas regulares de preparação, utilizem meias de descanso apropriadas para melhorarem a circulação sanguínea e apliquem diariamente cremes com ureia. Para que a peregrinação a Fátima se torne menos dolorosa, há também cuidados que as pessoas podem ter durante as caminhadas. Quais são eles? Sim, quando se iniciam efetivamente as caminhadas, é muito importante que as pessoas, para uma boa saúde dos pés e do corpo em geral, não caminhem mais de 30 a 40 km por dia. É também importante, na nossa opinião, seguir 2 regras básicas. Utilizar calçado já com algum uso e 1 ou 2 números acima do habitual. E que sejam confortáveis para poder caminhar durante muitas horas seguidas. Bons exemplos disso são os ténis, as sapatilhas tipo bota, porque podem evitar as entorses, os sapatos tipo licra, pois permitem a dilatação do pé ao longo da caminhada diária, e devem utilizar meias e palmilhas com fibras sintéticas de nova geração que se adaptam às alterações da temperatura corporal. É aconselhável mudarem de calçado durante a caminhada no caso de estar muito calor
e devem utilizar um bálsamo ou um creme com o efeito de baixar de imediato a temperatura corporal. Antes de iniciarem a marcha diária, portanto no dia seguinte, devem aplicar um creme apropriado com o intuito de provocar o espessamento e o endurecimento da pele na planta dos pés, provocando um efeito de segunda pele muito importante, até diria mesmo decisivo, na prevenção das bolhas, sobretudo na planta dos pés. Podemos, ao longo destes anos, comprovar com a nossa presença e a experiência que existe, de facto, uma diferença muito grande entre os peregrinos que seguem ou não estas recomendações. Após a longa caminhada diária, o que é que as pessoas podem fazer para recuperarem o mais rapidamente possível do desgaste provocado nos pés e mais tarde regressarem à sua rotina e vida laboral, por exemplo? Portanto, trata-se de uma caminhada longa que os peregrinos tiveram pela frente. Pela experiência que temos, devido ao apoio podológico que temos vindo a prestar aos peregrinos ao fim de cada caminhada, recomendamos o seguinte: mergulhar, se possível, os pés com água tépida, no fundo morna, com sais especializados e propriedades relaxantes, tonificantes e calmantes. Aplicar de seguida um bálsamo ou um gel frio com efeito de baixar a temperatura corporal. Calçar umas meias lavadas em algodão ou fibras apropriadas. Mudar de calçado com frequência. Nunca usar o sapato 2 dias seguidos, o mesmo sapato. Nos casos em que seja necessário tratar as bolhas com agulhas ou lâminas, estas devem ser esterilizadas e utilizadas por profissionais qualificados. No dia seguinte, antes de iniciar a caminhada, uns 20, 30 minutos antes, devem aplicar um creme para provocar o efeito de segunda pele. Mais tarde, quando terminarem em definitivo a peregrinação, obviamente devem procurar, se assim o necessitarem, suporte especializado junto de um podologista experiente nesta temática para os ajudar a tratar as alterações que tenham surgido. Para terminar, queria informar do seguinte: no próximo dia 1 de maio, o Consultório de Podologia Dr. António Luís Ramos irá realizar um rastreio específico de podologia gratuito, tendo como objetivo avaliar a saúde dos pés de todos os peregrinos que tenham intenções em ir a Fátima a pé, que irá decorrer nas nossas instalações, na Rua da Saudade número 50, em Penafiel, entre as 14h30 e as 18h30. Muito obrigado, Dr. António Ramos. Para mais informações podem consultar o site www.consultoriodepodologia.com.